Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, você está aqui no nosso canal, Professor José Márcio, Estudos Teológicos e Reviews. Então quero hoje apresentar para vocês uma obra, meus irmãos, sensacional. A obra é Tom Wright, ou Nicholas Thomas Wright, Como Deus se Tornou Rei. Thomas Nelson Brasil, uma obra excelentíssima, e a obra do excelentíssimo Nicholas Thomas Wright é considerado por muitos o maior estudioso do Novo Testamento da atualidade. Então, se você quer saber sobre isso, fique conosco. Eu apresentarei aqui para vocês um review interessante, importante, para que você possa entender a mente e o pensamento de Nicholas Thomas Wright, ou simplesmente Tom Wright para os íntimos, tá bom? Deus abençoe. Meus queridos e amados irmãos, então está aqui a grande obra Nicholas Thomas Wright, Como Deus se Tornou Rei, da Thomas Nelson Brasil. Então veja aqui, essa é uma obra comum, simples, né? Não é tão sofisticada, mas tem uma espécie de relevo aqui. Eu achei uma capa muito bonita, muito maravilhosa, tá bom? Então aqui atrás diz assim, redescobrir, deixa-me focar. Cadê o foco? Jesus, abençoa, papai. Redescubra a história esquecida dos evangelhos. Pergunte a qualquer cristão, como uma nação mínima dos fundamentos de sua crença, e não encontrará dificuldades para elencar os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se essa pessoa já possui alguma experiência na fé, talvez até saiba identificar quais autores eram apóstolos e para que tipo de público escreveram. Mas será que saberão responder à pergunta, qual a verdadeira mensagem do Evangelho? E é esse o alerta que o bispo anglicano e acadêmico inglês N.T. Wright lança em Como Deus se Tornou Rei, em nome de uma compreensão mais ampla e sólida sobre a importância desses textos bíblicos para a vida devocional e o culto. E o autor convoca os cristãos a ler os evangelhos como que realmente são. No auge da história, o Verbo se fez carne. Viveu entre nós e, como rei, abriu portas de seu Israel para todos os povos. Wright jamais foi tão eloquente e persuasivo quanto nesse livro, que coroa uma carreira teológica longa e produtiva. Meus irmãos, então, o Tom Wright, para quem não sabe, ele foi bispo de Durham, mas atualmente apenas professor de Oxford. E ele escreveu mais de 75 livros, né? O que ele vai trabalhar aqui? Ele vai trabalhar simplesmente que quando Jesus ele vem à Terra, ele vem não simplesmente para morrer na cruz, ele vem para implantar o seu reino na Terra. É uma visão que se aproxima um tanto da milenista, porque a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Jesus vem e prega: ei, o reino de Deus chegou. E esse reino chegou, mas a questão é, que tipo de reino era esse? Os teólogos hoje, principalmente, eu vou aqui falar para vocês, sendo muito sincero, nós pentecostais temos dificuldade de trabalhar a questão do reino. Você vê pouca pregação sobre o reino. E os dispensacionalistas, aqueles mais antigos, eles diziam o seguinte: olha, o reino de Deus veio com Jesus, os judeus rejeitaram o reino de Deus e aí Jesus adiou para o final da história, né? Graças a Deus, os dispensacionalistas mais atuais já não falam desta forma. Então veja aqui, prefácio. À medida que estudei e escrevi sobre Jesus e os evangelhos, tentando liderar e ensinar comunidades cristãs que deram o melhor para seguir Jesus e ordenar a vida pelas palavras de Mateus, Marcos, Lucas e João, passei a ter ao longo dos anos a impressão de que boa parte da tradição cristã ocidental simplesmente esqueceu do assunto de que se trata. Ou seja, ele vai dizer simplesmente uma coisa: olha, os evangelhos nos mostram como Jesus se tornou Deus. E as pessoas hoje falam sobre o evangelho, mas ninguém fala sobre a questão do reino de Deus que Jesus veio implantar na terra, né? Então, veja que ele vai dizer, quando Jesus ele morreu, ele não morreu apenas para matar, ou melhor, para nos salvar. Ele morreu para nos salvar, mas também para redimir de alguma forma todo o cosmos. E essa redenção, ela começou na cruz.
quando Jesus morre e ele desce ao sepulcro, e a ressurreição de Cristo ali é o início de uma nova criação, a nova criação em Cristo Jesus. Então ele vai trabalhar bem essa questão. É um livro assim muito gostoso de ler, 200 e poucas páginas, mais 270 páginas, digamos, mas você lê que nem percebe. Eu li ele completamente em um dia, né? Veja aqui o que eu coloquei, ó, o que eu marquei para a gente observar junto. Há pressuposto, remontado pelo menos à época da Reforma, de que o Evangelho é o que você encontra nas cartas de Paulo, particularmente em Romanos e Gálatas. Normalmente esse Evangelho considera uma declaração precisa do que Jesus conquistou em sua morte redentora, que foi a expiação, e de como essa conquista pode ser apropriada pelo indivíduo, que é a justificação pela fé. Expiação e justificação era tido como coração do Evangelho. No entanto, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, parecem não ter nada a dizer sobre o assunto. Ele exagera um pouco, mas o que basicamente o que ele fala é verdade. Nós não podemos resumir os evangelhos a simplesmente a justificação pela fé, porque o evangelho de Mateus, principalmente, ele nos mostra Jesus como sendo da linhagem de Davi, como o rei messiânico que viria, como cumprimento de promessa, uma promessa de reino mesmo, aonde o povo de Israel esperava o reino de Deus ser instalado de forma política, aonde o povo estava subjugado por Roma, e o povo esperava um rei que vinha para implantar esse reino, destruir Roma e fazer com que Israel se tornasse o centro, como cumprimento das promessas do AT. Porém, Jesus vem e morre na cruz. Então, por isso que os judeus desacreditaram de Cristo. E ele vai trabalhar a questão dos credos, e isso eu achei muito interessante. Ele vai mostrar que, na verdade, os credos não apontam a questão de como Deus se tornou rei, né? Como Deus se tornou rei. Então, basicamente é isso, um livro muito bom de se ler, tá bom? E eu quero só ler aqui a parte do final. Achei. Olha isso aqui. Essa e outras ideias apontam para a conclusão de que se segue. Quando vemos a história de Cristo, Jesus, como clímax da história de Israel, não devemos nos surpreender ao descobrir que o sofrimento do povo escolhido e do seu representante supremo deve ser entendido como parte do propósito maior e mais amplo de Deus de Israel. Em outras palavras, o estabelecimento restaurador de sua soberania mundial. Em contrapartida, não devemos nos surpreender ao descobrir que quando Deus finalmente reivindica as nações como sua possessão, resgatando do seu mau caminho, o meio pelo qual ele faz o sofrimento do seu povo, ou como na própria história contada pelos evangelhos, o sofrimento do representante oficial divinamente resignado do seu povo. Ou seja, ele vai dizer assim, que o clímax da história de Israel, do propósito da história de Israel, é o quê? É Israel ser bênção para todas as nações. E como é que foi que isso aconteceu? Através do sofrimento do seu representante oficial, que foi divinamente designado do seu povo. Jesus Cristo, morrendo na cruz, ele cumpre não somente o papel de salvar-nos dos nossos pecados, mas ele cumpre o papel de Israel. A história de Israel, ela tem um clímax em Cristo Jesus, no sofrimento de Cristo Jesus na cruz de Calvário. Vocês entenderam isso? Então, alguma dúvida que vocês tiverem, coloque nos comentários e nós estaremos de alguma forma respondendo, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Se puder, curta, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas através desse vídeo.